Meu nome é Beatriz Bueno, eu sou capixaba de Conceição do Castelo, criada em Caxias de Itapemirim. Vim para Guarapari passar férias desde a adolescência e sempre, depois de um tempo, meu pai comprou aqui, que é pertinho da fonte, e por causa da fonte eu comecei a pesquisar Guarapari. A questão das areias, que me atrai bastante, começou porque a gente montou um museu na Casa da Cultura e tinham as amostras das areias e todo mundo perguntava para que servia. A única coisa que eu sabia era que curava reumatismo. E eu fiquei com vergonha de não dar uma explicação para as pessoas que iam lá visitar o nosso espaço. E comecei a pesquisar e descobri que nós temos as areias aqui por causa das rochas, das nossas pedras. Elas são gneiss de origem vulcânica e por causa do calor os metais se depositaram em camadas. Quando a gente conhece, a gente olha para as pedras e a gente vê as areias aqui incrustadas. Muito da vermelha, que é a granada, que é essa daqui. Depois a gente vai detalhar para vocês, ela tem alumínio, manganês, prata, ferro e outros metais. E é usada para a fabricação de vidros especiais para lente de microscópios e telescópios e para lentes fotográficas especiais. Por isso que hoje as fotografias saem tão nítidas, porque o vidro é especial para isso, feito com as nossas areias. Antigamente não, saía às vezes muito embaçado, né? Temos também a zirconita, que é a única que a gente não vê a olho nu. A cor dela é cinza e ela é zircônio. Ela é usada na indústria química e metalúrgica. Temos a monazita, que é a mais famosa, que é um fosfato de diversos metais que contém tório, do qual se extrai o hélio, que é um gás nobre, usado na desintegração atômica. Mas o mais importante da areia monazítica é que ela tem terras raras, que são em número de 16, muito parecidas entre si e muito difícil a separação por conta disso. E o que acontece? Nós sempre exportamos nossa matéria-prima e importamos as tecnologias produzidas com elas muito caras. Então, por quê? Porque faltam pessoas formadas, faltam cientistas no Brasil. O Brasil tem o poder de expulsar essa elite, né, de cientistas que a gente tem. Na ditadura aconteceu muito, agora tem acontecido. Por quê? Porque não dá espaço, não tem campo de trabalho para eles. E com as terras raras, para vocês terem uma ideia, são fabricados superímãs. Com o samário de alta pureza, um superímã mais leve e potente que os convencionais e que está dominando a eletrônica, que é usado para fazer todo o aparelho micro, todo pequenininho que vocês veem aí, os celulares, televisões, tudo feito com terras raras da monazita. Com 4 terras raras, o európio, o ítrio, o gadolínio e eu esqueci o nome da outra. Eles fabricam aquela tinta que torna os aviões invisíveis aos radares. Também com o ômio, o túlio e o hérbio é fabricado um raio laser que tem um comprimento maior e que interage muito bem com o corpo humano, que está substituindo a broca dos consultórios dentários, sem desgastar muito o dente, então dói menos e sem aquele barulho que quase mata a gente do coração no consultório do dentista. Também são fabricados com o ítrio. O ítrio é uma das terras raras mais caras. É fabricado a cerâmica especial que faz com que os trem-balas levitem. O trem-bala ele desenvolve uma velocidade muito forte porque ele não tem atrito com os trilhos. Ele como sobrevoa os trilhos. Isso tudo usado na Europa e a gente aqui fica a ver navios com matéria-prima nossa. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, calculada em 29 milhões de toneladas. Só perde para a China.
E você não encontra, a palavra monazítica vem de monazen, que é um termo grego que significa estar solitário. E isso determina a raridade dessa preciosidade que a gente tem aqui, não conhece, não procura conhecer, pisa e não dá valor. E aí os outros povos enriquecem as nossas custas. Então a gente precisa se apossar desse conhecimento para que a gente possa ter uma vida melhor, mais justa enquanto seres humanos, filhos de Deus e brasileiros. Isso é sumamente importante. Aqui em Guarapari deveria ter campo de pesquisa, porque tem em outras regiões do Brasil. Mas aqui é muito mais alta a radiação das areias e é benéfica porque é natural. E a gente precisava ter um polo aqui de estudo e de pesquisa para dar ao povo conhecimento do valor que a gente tem aqui nas nossas mãos e bem perto da gente. As areias também, elas foram descobertas não aqui em Guarapari, mas em Prada e Caravela, no litoral da Bahia. E foi por acaso. É como diz o professor de arqueologia, eu fiz um curso de arqueologia lá em Anchieta, e o Celso Perota, da UFES, ele falou assim com a gente: vocês têm que aprender a olhar. Porque ele falou assim: olha, aqui tem um monte de pedra lascada. A gente foi fazer uma pesquisa para fazer mapeamento, para retirar as pedras lascadas, todos os artefatos indígenas que tinham numa determinada região lá em Anchieta. E aí eles fizeram uma estradinha no local, era um gramado com os arbustos, e ele falou assim: aqui tem muita pedra lascada. Eu quase enfiei a cara na terra e não vi nada. Aí eu falei: professor, não estou vendo nada. Aí ele falou assim: você não sabe olhar, aprenda a olhar. E ele foi apontando com o pé e eu enchi uma sacola de supermercado de pedra lascada. Então a gente precisa aprender a olhar, para a gente identificar nas pedras, para parar de falar que está acabando, porque não está acabando. Tem pedra de monte aí cheia de areia. O que transforma em areias é a erosão. Então, o mar, a água batendo, o vento, a chuva, a gente pisando, é isso que transforma em areias. E as correntes marinhas é que levam maior ou menor quantidade para determinadas praias. Agora, tem Prada e Caravelas, que foi descoberto, foi assim: o chefe de um veleiro da frota de John Gordon, que era um americano, que tinha uma empresa aqui, que ele era diretor, viu em Prada e Caravelas uma areia fininha que brilhava muito e achou aquela areia estranha. E ele pegou um pouco e mandou pro John Gordon. E ele, como bom americano, enviou para Erville Derby, que era um geólogo no Rio de Janeiro. Derby não teve como analisar as areias, ele mandou para Henrique Gorsec, que é o fundador da Escola de Minas de Ouro Preto. Foi ele quem primeiro analisou as areias monazíticas do Brasil. Tem lá na Faculdade de Ouro Preto. E ele escreveu sobre isso e publicou nos Anais de Ciências da Escola de Ouro Preto e de Paris. Isso foi em 1884, 1885. John Gordon passa a mão no resultado e vai para a Europa. A primeira coisa que eles produziram com areia monazítica, substituindo o tório de minerais suecos, foi camisinhas para lampiões a gás. Eu não sei se vocês conhecem. E na minha época tinha um bujãozinho pequenininho de gás que tem um vidro e você põe uma camisinha que ela é bem tênue e ela ilumina tudo como se fosse uma lâmpada muito forte. E eles aplicavam na fórmula 3% de monazita e observaram que quanto mais monazita eles colocavam, mais brilho dava a luz. Ela ficava mais intensa. Então eles começaram a aumentar a dosagem de monazita e quando a inspeção do governo holandês bateu na fábrica, eles estavam empregando 99% e eles acabaram fechando a fábrica. A marca da camisinha era a Auer. E com isso, logo depois, o John Gordon volta ao Brasil e assina um contrato com o governo brasileiro em que ele pagaria 4%
de impostos ao governo, que era uma mixaria, a gente sempre dando preferência para o estrangeiro, né? E que, além disso, ele ainda deduzia o gasto com a exploração e com a exportação da areia, sobrava menos de 1% para a gente, final de conversa. Mas ele começou a exportar a título de lastro. Alguém deve ter visto, porque na década de 60, os navios descarregavam no Porto de Vitória e ficavam tudo fundeados aqui, enchendo de areia, que eles falavam que era para dar peso, que o navio com peso desliza mais rápido. Era contrabandeando os nossos minérios. Sabe? Na cara de todo mundo, até que o governo acordou e proibiu isso. Mas ele assinou também um contrato que ele teria o direito de explorar em todo o território brasileiro, até Santa Catarina, onde tem pontos que tem essas pedras e por isso tem essas areias. E que em terrenos particulares que ele pudesse contratar para pagar, para retirar, terrenos devolutos e do governo. E ainda deduzia tudo isso e a gente ficava sem nada. E também nós temos uma outra areia, que é a que todo mundo confunde com a monazita, que é a preta, a ilmenita, que ela tem titânio, ferro magnético, outros metais e vem sempre acompanhada de rutilo e hematita. E por causa do ferro magnético, é a única que dá para separar sem ser em usina. Você separa a areia preta com um ímã. Aqui, ó. Tá vendo? Ela sofre atração de ímã por causa de ferro magnético. Essa daqui fui eu que separei. Eu fazia muito esse trabalho com as crianças na escola, levava a escola todinha, ensinava a separar areia. Até ontem eu encontrei com uma aluna, 2 dias atrás com outra. Professora, que bom te ver. Olha, não esqueça aqueles passeios que a gente fazia, que a gente ia ver as areias, que a gente ia ver os monumentos, eles lembram disso tudo. Então a gente precisa propagar, mostrar para o povo de Guarapari que a gente tem uma história bonita, rica e valiosa, porque as areias, elas são uma preciosidade e a gente precisa também fazer com que as autoridades se interessem por isso e busquem trazer para cá um polo de formadores, de cientistas que busquem explorar e dar conhecimento ao povo de toda essa riqueza que a gente tem. Bom, aqui nós temos as pedras de Guarapari, todas colhidas aqui na Praia da Fonte, em mediações. Nessa tem muita granada, que é a vermelha, ela é linda, são minúsculos cristais que não servem para fazer joias, porque quando fazem a lapidação, a gema da pedra fica muito pequenininha. Aqui também tem granada, nessa daqui tem monazita, até brilha, ó. Gente, determinada posição, mas tem granada também, toda ela. Guarapari tem muita granada. Aqui tem a monazita, que é amarela escura, tem a preta e tem a granada. Aqui também, ó. Monazita, granada, preta aqui atrás. Isso acontece porque os gneiss, eles são de lava de vulcões. E por causa do calor, os metais se depositam em camadas. A erosão é que transforma em areias que vão para determinados lugares, dependendo da corrente marítima, em maior ou menor quantidade, como acontece aqui em Guarapari, na Praia da Areia Preta, que a concentração é maior. Essa é a granada. A granada, ela é linda. Eu vou mostrar, assim, vou depor ela aqui. Essa é a granada. A areia granada, olha como ela é linda, eu acho a mais bonita de todas. É a mais granulada também. Olha aqui, ó, como ela sobe, ó. Se aproximou, ó. Essa daí é qual? Qual o nome dessa daí? É a preta, ilmenita. O componente que tem na areia. É titânio, ferro magnético, vem sempre acompanhado de rutilo e hematita. E por causa do ferro magnético, ela sofre atração de ímã, mas essa eu que separei. Dá para você separar. De acho depois eu limpar o aqui. Olha aqui, olha. Nossa, fica lindo, né? Eu falei, o diabo depois eu limpar.
Ai, mas, por exemplo, se cair um pouquinho aqui na mesa, eu pego tudo.